Olá, meus amigos, retornando a contar a minha história, agora eu vou levá-los a conhecer a CSM, 14ª CSM. 14ª CSM, CSM significa Circunscrição do Serviço Militar. Nós temos algumas em São Paulo, tem São Paulo, Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto, e eu, saindo do tiro de guerra, eu fui exonerado a pedi para sair, e lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que eu tinha pedido as fronteiras de primeira categoria e não me foram liberadas pelo meu tempo de serviço. Logo a seguir eu escolhi as CSMs e aí fui parar na CSM de Sorocaba. A CSM é aquelas que a gente são responsáveis pelo serviço militar. Elas direcionam as delegacias e as juntas dos serviços militares de todo o estado de São Paulo. Cada estado tem as suas juntas, as suas delegacias e as suas CSMs, que coordenam essas delegacias e essas juntas. E indo para a CSM de Sorocaba, quando eu cheguei lá, as pessoas, mas como é que você veio para aqui? Normalmente as pessoas que vêm para cá só são pessoas indicadas pelo chefe da CSM. Olha, eu estava sendo exonerado do tiro de guerra e eu pedi as CSMs e me colocaram aqui, por isso eu estou aqui. E é muito interessante, né? Tem um caso até muito... eu quando cheguei lá na CSM, o meu conceito era o maior de todos os subtenentes e sargentos que tinham ali. Ninguém sabia disso, né? A gente foi saber depois conversando. E logo no meu primeiro conceito na CSM, o comandante da época, ele me deu o conceito abaixo do que aqueles militares que estavam lá na CSM de Sorocaba. Eu até entendo, né? Eu entendo, lógico, eu tenho certeza que eles, no trabalho da CSM, eram melhores do que eu. Isso é uma regra, já estavam lá há alguns anos, eu estava chegando, não conhecia o trabalho da CSM, fui colocado na terceira seção, que cuida de alistamentos, né, controla os alistamentos de todas as delegacias subordinadas à CSM, e o meu conceito foi um pouquinho mais abaixo. Eu fiquei muito mordido com isso. Eu falei para o pessoal, a coisa está errada. Se eu venho com um conceito alto e vocês têm um conceito menor do que o meu, e de repente o meu conceito passa a ser menor do que o de vocês, não está certo. Se eles quisessem, eles deveriam ter pego vocês e jogado acima do meu conceito, e não baixado do meu conceito, colocando inferior ao de vocês. Não que vocês não tenham competência, é óbvio, eu reconheci a competência de todos eles. Mas tudo bem, nada aconteceu, eu fiquei com o meu conceito, não fui tão prejudicado, porque logo em seguida eu recebi a medalha do pacificador pelo meu perfil profissional. E isso é muito importante. Adivinha de quem foi o melhor conceito no semestre seguinte? O meu, né? E 2 anos depois, voltei a receber a medalha da Ordem do Mérito Militar no grau de Cavaleiros. Essa medalha da Ordem, é só a título de curiosidade, no grau de Cavaleiros só são distribuídas 300 medalhas. Enquanto as pessoas estiverem ocupando os lugares com essas medalhas, ninguém mais recebe medalha. Então, quando a pessoa vai para a reserva, ela passa por um quadro suplementar e aí eles outorgam novamente para outra pessoa. E eu tive a felicidade de receber essa medalha no grau de cavaleiro e mais à frente ainda fui promovido dentro da ordem ao grau de oficial, a medalha do mérito militar no grau de oficial. Isso me envaidece muito, porque todas essas medalhas foram conquistadas pelo meu perfil. Os meus conceitos, as unidades onde eu passei, tudo isso faz parte do meu perfil profissiográfico. E aí foi que eu obtive sucesso dessa forma na carreira, né? Na carreira militar. Falado isso, a CSM de Sorocaba foi um dos melhores lugares que eu servi também. Era um lugar bastante bom de se trabalhar. E eu, como sempre, objetivei um dia ser delegado do serviço militar, e eu cheguei a ser, depois eu vou chegar nessa passagem da minha carreira profissional, mas eu estava 2 anos na terceira sessão. E na terceira sessão eu já conhecia bastante do trabalho, sabia tudo que tinha que ser feito,
E aí eu fui para o meu chefe e falei, olha, eu quero ir para outra sessão. Ah, como? Agora que você dominou, eu falei, justamente por isso, agora que eu dominei tudo, eu pretendo aprender a outra sessão, a quarta sessão, que é do meu interesse, que diz respeito aos certificados. Ele falou, pô, mas, falei, ó, se o senhor não quiser, eu vou pedir ao coronel, mas eu estou lhe informando primeiro porque o senhor é meu chefe. Então eu quero sair, quero ir lá para a quarta sessão. E dito e feito, até o meu chefe na época era capitão Walter, o Walter. O Walter tinha sido sargento aqui no 2º BC. Aí ele falou, pô, Edson, mas você? Eu falei, então é isso aí. Aí fui trabalhar na quarta sessão com o Ismael. Falamos com o coronel autorizou, porque eu disse ao coronel que, primeiro, eu sou favorável ao rodízio de função, para nunca a pessoa estar acostumada. Ela faz o seu lugarzinho ali e não quer mais sair dali. Quer fazer aquele... Eu não, eu acho que a pessoa tem que estar sempre aprendendo, sempre evoluindo. Eu já tinha aprendido o suficiente de terceira sessão, queria trabalhar na quarta sessão e obtive meu intento, fui para lá porque o objetivo era um dia eu ser delegado de serviço militar. E aí continuei a fazer o meu trabalho, aí depois de 2 anos, né? E tive a felicidade de ter recebido as medalhas e logo em seguida veio a minha indicação para servir no exterior. O Comando do Exército, a A1, que em Brasília, mandou para a CCM perguntando se eu era voluntário a cumprir missão no exterior. Eu falei, sim, sou voluntário. Logo em seguida veio a designação para eu servir no Suriname. Suriname é a antiga Guiana holandesa. Ela ficou emancipada. Depois eu vou falar sobre Suriname, né, quando chegar no item Suriname. Tem histórias interessantíssimas de lá. Mas o Suriname é aqui na América do Sul e era holandesa, né? Era dos holandeses, e em 74 se emancipou. Mas fica lá para frente para eu conversar sobre isso aí. Aí veio a minha nomeação para o Suriname. Nesta época eu estava dando aulas no Itu, na Nossa Senhora do Patrocínio. Eles tinham lá um supletivo e tinha a universidade. E eu comecei a dar aula lá no supletivo, e depois passei para a universidade, Faculdade de Educação Física, dando aula na Faculdade de Educação Física. Primeiro eu comecei no supletivo. E como aconteceu isso? É uma história também muito engraçada. A vida da gente é cruzada por várias coisas que a gente não entende, mas Deus tem sempre um significado. Eu estava em Sorocaba, e aí tem o meu amigo Domingos, Hércules Domingues. Ele, quando eu era chefe da instrução do TG de Franca, ele foi me fazer uma visita lá, dizendo que estava piruando, querendo ir servir lá em Franca. E aí eu até fui bastante honesto com ele na época, falei, olha Domingos, eu sei que você é um excelente profissional, eu tenho aqui o Cássio e o Ronaldo, eu vou ser sincero, se eu tiver que perder um dos dois para você vir aqui, eu prefiro que você não venha. Agora, se você vier para acrescentar sem a movimentação dos dois, você será muito bem-vindo. Aí ele falou, não, Edson, eu só vim conhecer. Eu prefiro ficar lá perto de Itu, porque eu trabalho em Itu, eu dou aula em Itu, eu coordeno um supletivo em Itu. Aí eu falei, tá bom, então ficamos no aguardo. Se você vier, será bem-vindo. Recebemos ele sem problema nenhum. Só que ele não foi para lá, acabou indo para Sorocaba. E onde eu fui parar? Em Sorocaba. E quando cheguei lá, né, o Domingos coordenava o supletivo e estava precisando de um professor de português lá na Nossa Senhora do Patrocínio. E ele falou, Edson, você não quer ir lá dar aula de português? Estou sem um professor de português. E eu falei, tudo bem, Domingos, agora vocês vejam, né? Eu disse para ele lá atrás, fui bastante sincero, eu acho que a gente ser sincero e falar a verdade, a gente nunca perde. O Domingos ficou impressionado com a minha sinceridade e depois veio me convidar para trabalhar com ele. Então, isso é muito importante nas pessoas. E aí eu fiquei dando aula no supletivo para ele. Logo no ano seguinte, né, ele foi ser administrador da universidade e me passou e eu fiquei cuidando do supletivo. Aí eu passei a ser coordenador do supletivo.